Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e no episódio de hoje a gente tem uma convidada super especial. Além de ser uma corredora, né, aqui do nosso Universo Corredor, ela, além disso, tem a tão sonhada Nature, né? Ela é uma grande corredora e, além disso, ela também escreveu um livro falando sobre. Mas eu vou deixar que ela se apresente. Fala aí, Sara. Bom dia, gente. Sara Veloso aqui com vocês. Eu sou mulher, esposa, executiva e também me tornei maratonista. Um pouquinho mais baixo. Já aos 40 anos. Eu fui fumante, uma vida super sedentária e um dia conheci a corrida e me apaixonei. Legal. Perfeito. Então vocês já conseguem entender por que eu falei que é uma grande corredora. Porque a gente fala aqui no Universo Corredor que não é ser a pessoa que corre mais rápido, e sim a pessoa que ela supera seus limites e ela consegue vencer através das suas conquistas. Além disso, nossa mesa aqui, nós temos o nosso fisioterapeuta nas horas vagas, grande editor de podcast e também agora o futuro meia maratonista, a gente pode dizer assim? Já quem sabe? Pode ser. Fala aí, Fabrício. Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia é essa, né? A gente corre para isso, né? Mas vamos lá, degrau a degrau a gente vai conquistando as coisas. Isso aí é um futuro, né? O futuro é o futuro. Olha, tem um bichinho que vai pegando a gente, entendeu? Né? Que você corre 5, vira 10, vira 15, vira 21 e depois para maratona. Eu quero me tornar uma ultramaratonista. Aí, viu só? Essa é a minha meta. Né? Tu atravessa a linha de chegada, tem alguma coisa que acontece contigo que já te transporta. Tá, qual que é a próxima? Tu não precisa, tu nem respira direito, já pensa, tá aí, qual que é a próxima? Então, vou contar uma coisa para vocês. As pessoas vivem a vida sempre pensando assim, quando eu vou alcançar isso, quando eu vou alcançar aquilo, minha vida, quando eu me formar, diz que é futuro casar, maratonista, né? Também, mas isso é um projeto a isso longo nada prazo. mais é do que linhas de chegada que a gente vai estabelecendo na vida da gente, né? Só que a gente vê muita gente vivendo pela linha de chegada, né? Então fica esperando a linha de chegada acontecer. E na maratona, o que eu aprendi? Vamos falar sobre isso também. Buscando a linha de chegada. Vamos falar sobre isso também. A gente vai construindo memórias, a gente vai adquirindo relacionamentos, conhecendo pessoas, ganhando crescimento, ganhando dores, alegrias, e você vai colecionando, né? Então eu falo que uma linha de chegada, ela é 1 milésimo de segundos. Você não gasta 1 segundo para cruzar a linha de chegada. E se você ficar vivendo pela linha de chegada, na hora que você cruzar, vai ser uma grande frustração. Mas o que a gente realmente celebra na linha de chegada são todas as memórias que foram colecionadas pelo caminho, todo o seu crescimento, toda a sua vivência, as alegrias, as dores, as fortalezas que você construiu, os amigos no caminho, né? Eu, maratonista, eu corro muito pela rua, né? Então tem o cara da água de coco que fica na frente de um dos parques que eu passo e que eu cumprimento todo domingo ou todo sábado, na época que eu estou fazendo longão, e ele já sabe que eu vou passar ali vários finais de semana, vou dar um tempo e depois quando eu voltar para correr a próxima maratona, eu vou de novo parar ali, tomar uma água de coco e bater um papo com ele, né? Então é por isso que a gente, quando cruza uma linha de chegada, a gente quer de novo, porque não é a linha de chegada, é que é uma bagagem tão grande, é um sentimento tão grande, é todo um conjunto de emoções que estão sendo superadas naquele momento, que a gente quer essa adrenalina mais uma vez. E aí a gente quer mais, e mais, e mais. É isso aí. Perfeito. É isso aí. Olha, perfeito. Sara, muito legal, e eu fui procurar, né, saber quem era a Sara, assim, mas assim, não sei se já falou para o pessoal, quem é a Sara? Quem é a Sara que, além de corredora, ela é também, né, como falou, esposa, enfim, tem suas outras atividades, empresária, tem suas outras atividades. Fala, pessoal, quem é a Sara, assim, porque às vezes a pessoa fica pensando, não, mas ela faz isso só porque ela só corre, só pode.
Será mesmo? Será que a Sara não é assim como a Maria, a Clara, quem está nos escutando aqui? Então vamos entender um pouquinho quem é a Só Sara. essa introdução já valeu o Primeiro, podcast, hein? eu sou tão normal como as pessoas normais. E uma das coisas que eu fiz questão de reforçar a normalidade é que todo capítulo do meu livro, onde eu descrevo uma maratona, a primeira coisa que você vai encontrar ali é o tempo da minha maratona. As minhas maratonas, elas são numa média de 5 horas. Eu corri maratona em 4 horas e 50, corri Boston e Chicago. Mas eu corri maratona perto de 6 horas, que foi Nova York. Eu lesionei, eu corri, eu andei, eu chorei, eu tive vontade de desistir, como uma pessoa normal, né? E o que eu quero mostrar para as pessoas é que talvez a grande diferença entre a Sara e alguém que esteja sonhando em completar a maratona é que naquele momento que ficou difícil, eu acreditei na minha força. Eu acreditei no que eu tinha treinado, eu acreditei no que eu era capaz, né? E eu também tracei sonhos possíveis. Não adianta, por exemplo, né, eu sonhar em fazer uma viagem para ir até a estratosfera, ver a Terra, como aconteceu essa semana com o Jeff Bezos. Eu não tenho essa grana. Né? Então, vamos sonhar com o pé no chão e vamos só correr maratona, porque meu sonho é possível, né? O sonho da maratona é possível. E isso eu aprendi, né? Então, a Sara é normal, né? Eu acordo cedo, eu aprendi que o esporte organiza o meu dia. Né? Eu era uma pessoa que eu sempre acordava às 5 para qualquer coisa. Então, eu tinha que trabalhar, eu acordava às 5 para trabalhar. Eu tinha que ir para a escola, eu acordava às 5 para ir para a escola. Quando eu introduzi o treino na minha vida ficou um pouco mais organizada, porque eu acordava para fazer uma coisa que era muito legal para mim, que era treinar, né? E ninguém chega atrasado na festa, ninguém perde uma viagem de férias, você perde o horário de estudar, você perde o horário de trabalhar, você perde as coisas chatas, mas aquilo que te dá prazer, você está ali ponta firme. Então eu passei a ter uma disciplina melhor de manhã. Eu falo que happy hour não é às 6 da tarde, happy hour é a hora que você encaixar no teu dia e é a tua hora feliz, é a hora que você fizer para você. Então eu encontro com as minhas amigas no parque de manhã, a gente corre, bate um papo, tem dia que o treino é legal, tem dia que o treino é porque uma está precisando desabafar e contar um caso, falar alguma coisa, né? Volto para casa, tomo banho, tomo meu café em paz, porque treinou, precisa se alimentar, e aí eu chego para trabalhar num outro patamar de vida, numa outra vibe. Né? E ontem, por exemplo, eu estava saindo para trabalhar 9h30 da manhã. Falei, gente, meu Deus do céu, né? Eu saio 9h30 da manhã de casa e vou chegar lá pelas 9, 9h30 da noite. Né? E já estava achando meio louco, pensando como o meu dia ia ser. Né? E aí, a minha última reunião foi às 10 da noite. Aí, quando acabou a reunião, eu mandei um WhatsApp para o meu marido, ele falei, tô indo para casa. Ele falou, então já vou pedir comida. Cheguei, eles já estavam sentados na mesa. E, assim, cheguei super feliz, super motivada, porque eu tive um dia legal. E eu falei, ainda brinquei, eu estava com o cachecol do meu sogro, que já faleceu. E aí, sentei na mesa e falei assim, hoje o cachecol do vô me deu muita sorte, porque foi um dia muito bom. E comecei a contar tudo o que tinha acontecido de bom depois de 13 horas de trabalho. Entendeu? Perfeito. É isso. Eu acho que fazer as coisas que tu gosta, né? Porque tu gosta do teu trabalho. Então, embora tu fique 12 horas ali, é algo que te dá prazer, porque tu interage. Tu começou o dia já de forma não reativa, né? Ativa. Eu sempre gosto de falar isso, às vezes, como tu comentou, e eu sou um pouco assim, eu tô tentando mudar isso, por muito tempo foi assim, de começar reativa, acordar 5 para alguma coisa, então tá sempre atrasado, sempre na correria, e quando tu começa a se propor a fazer as coisas, então, não, eu vou levantar mais cedo porque eu vou correr, então tu fica mais ativo e fica dono da tua vida mesmo, não fica só reagindo às coisas. Legal. Isso aí, Nestor, eu falo que é o seguinte, se alguém acha que eu acordo feliz, né, 5h30 da manhã, 3 graus, eba, vou pra piscina nadar, coisa vou pro boa. parque correr, que coisa boa, não é verdade, né? Muitas vezes eu chego no parque, o Davi, que é meu treinador, grita lá, bom dia, Sara, e eu falo, bom dia por quê, né? Tô dormindo ainda, já acabou o treino, posso voltar, né? Aí a felicidade, ela vem depois do treino.
Né? E por que mesmo achando ruim de acordar cedo, eu levanto e vou? Porque eu sei que a endorfina que eu vou colocar no meu organismo naquela 1 hora e meia de treino vai fazer toda a diferença na minha vida. Faz diferença no dia, faz diferença na semana, no mês e na vida, né? Do jeito que você é. É legal. E assim, então, pessoal, para quem está acompanhando, já consegue ter uma ideia de que a Sara, ela é uma pessoa normal, como todos nós. Então essa de a gente criar desculpas para que a gente não consegue isso, não consigo aquilo, por isso e por aquilo, às vezes, na verdade, é a falta de prioridades, né? É o que a gente não... Quem sabe aquilo ali no momento não é a sua prioridade. E aí, eu sempre digo uma coisa aqui no Universo Corredor. Se cuidar da sua saúde, cuidar da sua qualidade de vida ainda não é sua prioridade, comece a rever um pouco alguns conceitos, tá? Para a gente sempre... Lembrando que o Universo Corredor, ele além de trazer conteúdo, a gente também alertar as pessoas o quanto é importante mexer-se, se mexa. Tá bem, pessoal? Ainda para complementar isso, lembrando que se tu não cuida com o teu corpo, qualquer atividade que tu for fazer, tu faz com o teu corpo. Não tem como tu deixar ele para fazer qualquer coisa, seja intelectual ou física, tu precisa do teu corpo para fazer. Exatamente. E eu vou completar para vocês, né? Se você acha que tá tarde para começar, eu fumei por 17 anos. Fumava 2 maços de Hollywood por dia. Parei de fumar aos 33 e eu descobri a corrida aos 40. E tô com 53 anos. Dos 40 aos 53, eu já corri 7 maratonas, já fiz um meio Iron, fiz o L'Etape de Tour na França, fiz provas de Audax até 300 quilômetros. Então, dá para começar a qualquer tempo. E completando, ninguém tem que começar e falar assim, porque eu vou fazer como a Sara, não, eu vou ser um corredor de curta distância, que nem o Usain Bolt. A gente tem muito essa coisa, né? Eu não vou fazer porque eu nunca vou conseguir ser igual a fulano. Faça a sua corrida. A sua corrida pode ser uma caminhada em volta do quarteirão todos os dias. Pode ser que essa caminhada em volta do quarteirão aumente para 2 quarteirões e aí aumente para um trotinho, e você seja uma pessoa que seja muito feliz correndo 5 quilômetros, mas tenha a sua corrida e introduza uma atividade física, e nunca é tarde para isso. Nunca é tarde. Seja você mesmo, afinal, todos os outros já existem. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Já me deu uma introdução mais ou menos de a quando tu iniciou no esporte, né? Quando tu iniciou com a prática esportiva. Mas assim, uma dúvida. Tu teve uma iniciação esportiva lá na tua infância? Não teve? Como é que foi ao longo da vida? Eu tive. Eu era a última a ser escolhida da queimada. Inserção todo mundo teve. O problema é se, né? Como que foi esse andamento aí? Eu sempre fui míope e além de ser míope, eu tinha diferença de miopia de um olho para o outro. E aí você não consegue ter profundidade, então não consegue agarrar a bola. Então você não é boa em nada. Você não é boa no vôlei, você não é boa na queimada, você não é boa no futebol, você não é boa em nada, né? Aí eu tenho 1,68 m, só que eu parei de crescer entre 11 e 12 anos, logo que eu entrei na puberdade. Então, e magérrima. Aí eu era aquela Olivia Palito. Imagina se eu vou para dança, né? Um palitinho mexendo ali. Nada, né? Dou muita risada e eu brinco até com a minha professora de educação física do ginásio. A gente tem contato com a turma do ginásio até hoje, né? E a gente fala, gente, como que a Sara se tornou uma atleta, né? Não tinha veia para atleta. Legal mostrar. É uma das coisas que a gente já conversou um dia aqui sobre se existe um perfil para você começar uma prática esportiva, né? Porque muito se tinha aquele rótulo, não, eu não faço isso porque eu não tenho um perfil para isso, eu não faço aquilo porque eu não tenho um perfil para isso. Será que realmente existe um perfil? Será que a gente tem que realmente criar esses preconceitos sobre isso? Então, óbvio que quando a gente pensa a sua meta é simplesmente você ser melhor do que você era ontem, por exemplo, basta você querer começar algo, né? Você querer iniciar aquela prática. Enfim,
quem sabe poderia ter sido em outro esporte? Pode, né? Tem diversos outros esportes, mas escolheu a corrida. E por que a corrida? Que a corrida? Quando completei 40 anos, eu me separei. Uhum. E eu falei, eu vou viver agora os melhores 50% da minha vida. Eu brincava que eu ia viver só 80 anos, né? Mas como eu já estou com 53, todos os dias eu estou vivendo os melhores 50% da minha vida, porque os outros 50% já passaram. Né? E não que eles não tenham sido bons, é que eu me comprometi a fazer os próximos muito melhores. Claro. E o meu irmão e a minha cunhada me levaram um dia para a USP aqui em São Paulo. A USP aqui em São Paulo é o encontro aos sábados de todos as assessorias de corrida. E meu irmão falou assim, não, vamos lá, você tá aí sozinha, largada, abandonada, né? Tá bom, vou lá, né? Fui lá, tava acabando de chegar de uma viagem na Europa, tava super abandonada. E aí eu fui para a USP no sábado e curti aquele negócio, né? Comecei lá, meu irmão ficou meio bravo com o treinador, porque o cara me colocou para fazer exercício, treinar skip, os exercícios educativos da corrida, e ele falava assim, eu não te trouxe aqui para fazer papel de boba no meio desse povo todo. Mas eu curti o negócio, porque né, eu achei legal. E comecei a fazer amizade ali, né? Entre trotinhos e caminhadas, aí 2 vezes na semana eu ia no parque aqui perto de casa também no treinamento. E foi indo, comecei a trotar, comecei a completar a distância de 5 quilômetros, né? Isso foi em 2008. Em 2009 eu corri minha primeira meia maratona, que foi a meia maratona do Rio de Janeiro, é o primeiro capítulo do meu livro, que eu conto. Quando eu corri a meia maratona, eu falei, cara, todo mundo tem que fazer isso na vida, é um catalisador de inteligência emocional. Com certeza. Porque você consegue, eu corri a meia em 2h30, só que você passa alegrias, tristezas, ansiedade, angústia, você chora, você ri, você tem sede, você tem vontade de se afogar no mar, você tem vontade de tudo, mas você tem sempre que ter o foco de que o seu objetivo é completar 21 quilômetros e cruzar o pórtico, né? Então, lidar com todas essas emoções sem perder o foco do seu objetivo final, isso é tudo que a gente precisa na vida. Então, quando eu estou numa reunião de trabalho e alguém está ali me instigando, me impulsionando ou tentando me atrapalhar, eu não posso focar naquele momento, naquela situação. Eu tenho que pensar o que eu quero alcançar ao final do processo, né? Porque se eu deixar aquele momento me dominar, acabou. E isso a corrida me deu muito, que é a consciência do porquê, né? Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? É pelo agora? O agora é efêmero, né? E a gente tem um objetivo lá na frente. Mas, por outro lado, você tem que estar presente no agora para poder chegar no seu objetivo final lá na frente. E foi assim que eu comecei a correr. Bom, então você tiver uma introdução do primeiro capítulo aí, né, Sara? Uma introdução. A gente vai tirar mais informações até o final. Então, se você já gostou desse primeiro capítulo, imagino que você vai ver nos outros capítulos. Então, não perde esse livro. Uma coisa legal, Sara. Realmente a gente vê que muitas pessoas, porque assim, na nossa prática também como treinadores, fisioterapeuta, Fabrício, a gente vê muito nessa questão de que no dia a dia as pessoas nos procuram e elas acabam muitas vezes conectando com a assessoria, com a prática da corrida, porque elas vêm pertencer a uma comunidade, né? Vêm pertencer a um grupo que elas entendem que aquelas pessoas compartilham das mesmas ideias, das mesmas dificuldades, dos mesmos anseios, e esse compartilhamento faz com que ela diga, olha, é aqui que eu quero estar. É aqui que eu acho que vai me fazer bem. E aí sim, a gente vê que muitas pessoas elas não procuram a prática para ser a corredora mais rápida, o corredor mais rápido, mas e sim superar esses limites. E foi exatamente isso que tu falou, eu recebi esses de um relato de uma aluna. Foi exatamente, quando ela fez a primeira meia, ela falou coisas muito parecidas, como tu disse, e aí eu falei assim, nossa, não parei para pensar o quanto isso mudou a vida dela, tipo, o quanto isso foi importante para ela. Né? Porque, no meu ver, eu vou lá, organizo os treinos, organizo os volumes, carga de treino, fortalecimento, tudo, mas o quanto isso me afeta
outras áreas da sua vida, né? O quanto isso contribui, vai além da corrida, né? Vai além de simplesmente ir lá e correr uma meia maratona. É, muito além. E, Felipe, quando você vai lá e você organiza o treino, né? Você organiza o treino, mas quem faz o treino é o aluno. Exato. Né? E eu falo para todo mundo que atleta não pode mentir. Né? Porque se atleta mentir, não adianta você falar para mim, olha, Sara, você vai lá, você vai fazer o treino, esse final de semana teu longo é de, sei lá, 18 quilômetros. Eu quero que você faça os primeiros 6 assim, os outros 6 assim, assado e tal, para você completar o teu treino. Tá? Aí chega na segunda-feira, eu passei o final de semana na festa, na farra e tal, e aí, Sara, como é que foi o treino? Foi joia, Felipe. Fez tudo? Fiz tudo, tá ótimo. Botou manual lá no aplicativo, né? Bom, aí você fala, bom, então tá, então no próximo sábado é 24. Aí vai chegar lá na maratona, eu não fiz. Mas quem que quebra? Quem que vai se dar mal na história? Não é o Felipe, é a Sara que vai se dar mal. Né? Então não pode mentir. A mesma coisa quando você vê histórias de doping por aí. Não adianta o atleta achar que não vai ser pego no doping. Vai ser pego, né? Uma hora pega. Né? Não faça, porque vai dar mal. Então, o bom atleta, ele tem um compromisso, em primeiro lugar, com ele mesmo. Eu acho que quando a gente tem compromisso com a gente também passa a ter mais empatia com o outro. E é por isso que esse pertencimento é legal. Porque você tem a empatia. Aí, por exemplo, eu sou uma atleta, quando eu estou em prova e eu vejo, uma vez eu estava numa meia maratona e entrei ali na Juscelino Kubitschek em São Paulo e eu vi uma menina com a camiseta da minha assessoria e ela estava correndo, parando e já era tipo, sei lá, 17, 18 quilômetros. E eu falei, olha, eu vou alcançar aquela menina, né? Meus anos de corrida, eu fui no meu ritmo, cheguei lá, alcancei ela e falei, oi, tudo bem? Tudo bem. Falei, tá difícil, né? Ela falou, tá. Eu falei, então vem comigo que eu vou te levar. Ela falou, não, eu vou atrapalhar sua prova. Eu falei, não, esse negócio de andar e parar só vai piorar. Vem no tratinho comigo que eu vou dar teu ritmo e você vai comigo, eu vou te levar. Ela falou, eu vou atrapalhar a tua prova. Eu falei, olha, em primeiro lugar eu já perdi. Se eu me fazer chegar em último, realmente, você vai atrapalhar a minha prova. É isso. E é legal, Sara, é legal porque a gente, agora, claro, faz muito tempo que a gente não tem as provas novamente, a gente já tá, esse dia eu tava brincando até com uma aluna que parece que eu já tava até esquecendo como é que era aquela sensação de uma grande prova, assim, mas é muito legal, né, porque a gente vê as pessoas, assim, e a gente, poxa, é tão bacana aquela pessoa, ela chega em ti e diz assim, ó, nossa, que ritmo tu vai fazer? Ah, X, posso ir contigo? Ou então, tu tá cansado, tu tá ali quebrando quase na prova, e a pessoa diz, vem comigo, vamos se ajudar até o final, porque tu não tem aquela rivalidade com a pessoa naquela hora, pelo contrário, vocês só querem passar aquela linha de chegada e dizer, poxa, vencemos, tipo, não é o Nestor venceu, o Fabrício venceu, a Sara venceu. Não, vencemos, é no plural, nós juntos aqui conquistamos isso aí. E quantos anônimos passaram na vida da gente, Exato, que a gente não muitos. sabe o nome. Olha, na maratona de Boston, eu conheci uma menina na prova e a gente foi conversando e ela estava ali, ela foi como voluntária, né, aliás, por caridade, de uma instituição. E para correr as majors, você tem tempo, que não é o meu caso, você tem sorteio, você vai por agência de turismo, você pode ir por caridade. E caridade é uma forma intermediária em termos de custo aí, entre você ser sorteado e você ir pela agência de turismo. A caridade, às vezes, você consegue um custo-benefício mais interessante. E na maratona de Boston, essa menina me deu uma aula de como me inscrever para caridade e conseguir, entendeu? Eu não sei quem é, mas a gente correu, acho que, sei lá, uns 4, 5 quilômetros juntas, conversando ali. Ela era de Boston mesmo, né? E conversando. Não sei quem é, não passou pela minha vida, mas ela fez a minha história, ela marcou a minha história. E certamente eu também fiz isso. Quem nunca deu um gel para um colega na corrida quando viu que ele estava um pouco mais necessitado do que você,
né? Até dividir sachê de gel, eu já dividi em prova. Agora vai ficar mais difícil, né? A gente vai ficar mais receoso vai agora. demorar um pouquinho mais para isso voltar a acontecer. Mas realmente, antes da pandemia, a gente... Olha, eu lembro de uma prova que estava em Santa Cruz, que é uma cidade aqui perto, e aí até logo acho que está retornando as provas aqui na região, que é uma prova pequena, mas é uma prova muito bem organizada. E aí a gente tava assim, e o cara tava quebrando, vi que o cara vinha mal, assim. E aí eu cheguei do lado dele, assim, e eu falei, cara, como é que tá? Tá bem, né? E ele falou assim, tô morrendo de sede. Eu falei, tu é o que? Água? Tenho água aqui ainda. Eu tinha pegado água no posto anterior. Ele, pois é, não peguei água. Aí, sabe, já dividi aquela água ali mesmo, naquele momento. O cara hidratou, falou, muito obrigado. Depois eu nunca mais vi ele, mas, tipo, eu pensei, poxa, eu ajudei alguém numa prova, né? Por incrível que pareça, assim, tipo, na hora não tinha competição nenhuma, simplesmente só queria o bem daquela pessoa. É igual Exatamente. Igual quando a gente tá na rua e tá vindo o corredor, tu vê que ele já vem mais cansado, já vem com aquele ritmo mais, aí tu passa, vamos lá, guerreiro, vamos lá, isso aí, bora. E aí ele já dá um ânimo, ou tu também, quando tá cansado e alguém fala isso pra ti, tu fala, não, vou ir, passou, vai acelerar. Muda até a postura, né? Muda. A primeira coisa que muda é a postura. Tu tá com aquela postura mais cabisbaixa, assim, tu já levanta e vai de novo. É isso, eu acho que o espírito do corredor não existe, né? Sara, tu falou tu começou a falar sobre as provas e eu fiquei com uma dúvida, assim, se tu tivesse que conseguir elencar, assim, qual foi a prova que mais te marcou dessas 6, assim, tu conseguiria distinguir alguma delas, assim, ou por emocional, por ser difícil, foi Boston? Boston é a minha prova, é meu perfil, porque Boston, as pessoas falam que é uma das provas mais difíceis, ela é em todos os aspectos, até para você conseguir uma vaga para Boston, né? A altimetria dela, se você olhar, ela é uma descida, em termos de altimetria, porque ela começa numa cidade mais alta e termina em Boston, que é um pouco mais baixa, só que ela é inteirinha de subidas e descidas. E isso é a minha prova, talvez porque eu treino aqui em São Paulo, num parque que tenha muita subida e descida. Eu gosto de subir e descer, eu gosto de me cansar e descansar, né? E aquela prova que vai numa estrada reta e você vai se recuperando, então você vai na subida e aí depois você tem aquele tempo de se recuperar. É uma prova linda, né? É uma prova épica, né? Eu falo que, para mim, eu devo ter uma ligação com Boston, porque a primeira mulher que correu a Maratona de Boston foi a Kathleen Switzer, em 1967. Eu nasci em 1967, então eu brinco que ela correu aquela prova para mim. Né? Ela abriu a estrada para mim. E todos os preconceitos que ela teve que vencer, né, para fazer aquela prova. No ano que eu nasci. Olha, é muito legal a história dela. Esse dia eu tava vendo acho que foi um mini documentário, acho que eu vi alguma coisa, apareceu assim, a história dela, eu falei, nossa, realmente eu não sabia o quanto isso é importante para a história da corrida, né? Quanto isso Exatamente. Reflete nos nossos dias de hoje. Mas tava falando ali, Sara, fez a pergunta ali para Boston, né? É a das 6 a que mais te marcou. Mas por que tu teve... Acho que todo mundo tem esse desejo de correr as majors, né? Mas qual que foi o porquê que tu escolheu correr elas? Primeiro, a minha primeira prova foi Berlim. Foi no começo de 2011, o nosso treinador falou assim, gente, vamos para Berlim, né? Quero comemorar meu aniversário lá. Aí, vamos. Eu falei para ele, mas Zeca, você acha que eu estou pronta para correr uma maratona? E foi um ano que eu estava virando o ano sem nenhuma lesão, assim, super bem. Ele falou, vamos embora, né? Você corre. E fui, né? Então, na época não tinha sorteio, não tinha nada, você entrava no site e fazia inscrição. Entrei no site para fazer inscrição, só aceitava cartão Visa, e ele tinha que estar com validade de 6 meses até depois do término da prova, para eles poderem debitar o chip, se você não devolvesse o chip, era uma coisa, né? Fui fazer a inscrição, meu cartão vencia no mês seguinte, não pude fazer a inscrição. Aí cheguei, isso foi no trabalho, cheguei em casa, aí fui pegar a correspondência, meu cartão novo já estava lá, eu tive que fazer a inscrição e foi assim que eu corri Berlim. Era para ser mesmo, então. Era para ser. Odiei correr maratona. Treinar para mim foi muito ruim. Eu falo esse negócio da corrida do outro.
Tinha um colega na assessoria que ele é, assim, super atleta, daqueles que correm com tempo e tal. E toda vez que eu terminava meu treino, eu estava acabada e esse cara estava mais acabado do que eu. E o treinador estava sempre lá socorrendo ele, porque ele estava passando mal, porque tinha hipoglicemia, porque tinha isso, porque tinha aquilo. E eu falava, cara, eu não estou me esforçando o suficiente no meu treino, porque eu sou muito menos atleta que esse cara, eu sou muito mais velha que ele, e eu não termino assim, eu termino acabada, mas ele tá ali, né, quase morrendo, podre, né? E eu me cobrava, fui para a prova, foi uma prova difícil, aí voltei, tive uma fratura por estresse, falei que eu jamais ia correr uma maratona, e mudei para o ciclismo, né? Fiz meio Iron, fiz o Letap, fui pedalar, era louca, a louca da bicicleta. Sábado não me chamasse para um pedal de menos de 100 quilômetros, porque eu não ia, né? Então, pedalava 100 quilômetros no sábado, mas 100 no domingo. Durante a semana, antes de trabalhar, eram 60, 70 quilômetros, doido. Aí, um dia, eu não fui para a estrada, eu fui para a USP, e tô lá, pedalando na USP, fui mexendo no meu Garmin, trombei com um corredor, que estava treinando para a Maratona de Boston. Esse corredor tinha o sonho de fazer Six Majors, e eu atropelei na USP e ele se tornou meu marido. É um bom jeito de começar um relacionamento, né? Atropelando outro. Ó, duas coisas. Primeiro, ela atropelou o cara, né? Segundo, ela virou marido. E terceiro, foram correr junto. Fechou todas. Ótimo modelo de começar. Aí eu fui para Tóquio com ele, acompanhá-lo para a Maratona de Tóquio. Então foi a primeira vez que eu fui torcer para uma pessoa assim na maratona, e justo em Tóquio, né, que ficava ali naqueles labirintos de metrô na prova e tal. E aí quando a gente voltou, ele falou assim: não, vamos correr uma maratona comigo, né? Vamos para Nova York. Eu falei, tá bom, né? Fiz inscrição, sempre fiz inscrição, nunca fui sorteada, naquela vez eu fui sorteada. Aí eu corri Nova York, aí nós dois fomos sorteados para Chicago. Aí fizemos Boston, ele fechou em Londres, e no mesmo ano que ele correu Londres, eu corri Tóquio, então ele tirou a Six Majors dele em 2018, e eu em 2019. Mas resumindo, eu corri a uma Major sem saber o que era Major, não tinha a mínima ideia, Maria vai com as outras, e também completei as Six Majors porque eu fui Maria vai com as outras, fui acompanhando meu marido e fui lá e fui correndo, né? E deu tudo certo. E aí eu ganhei a medalha. Legal. Uma história mostra para nós a medalha aí, né, Sarah? Que aí quem estiver depois assistindo no YouTube vai poder ver a medalha. Então, gente, se você tá olhando essa medalha agora no YouTube, não sei se... e tem assim, ficou com aquela vontadezinha, olha, tira um print depois e marca nós, marca a Sara aí. Isso aí. Legal. Bacana. Vamos postar no Insta lá também, vai estar. É bonito, hein, Sara? É muito bonito. Olha, bonito. eu sempre fico pensando, nossa, eu vou começar. Eu ainda não comecei com as maratonas, né? Mas tô me ensaiando. Tô me ensaiando para começar com as maratonas. Era para começar 2023 e tal. Aí, por pandemia, fiquei pensativo se vou começar em 2023 ou não. Agora, assistindo e vendo essa medalha aí, eu fiquei, cara, será que não começamos em 2023 mesmo? já criamos uma meta logo ali na frente? Aí, se tu ouvir se ele ouvir esse podcast, não dá para deixar, porque se ele ouvir, quem sabe 2022. Pois legal. Nossa, essa daqui é a de Nova York. Muito bonitas as medalhas, né? Aí a de Chicago. Top. Essa daqui é a de Boston. A de Boston, eu digo assim, essa daí acho que ela é característica, né? E ela é característica, ela é diferente das normais, do que normalmente é. E tem uma coisa que todo mundo acha que almeja ter. Na verdade, né? Essa daqui é a de Londres, tá, gente? Eu me confundi. Essa é a de Londres e essa é a de Chicago. Legal. E essa daqui, ela é épica, né? Eu deixei por último, porque a gente está em tempos de Olimpíada, né? Exato. Ela é pequenininha, mas ela tem aqui atrás, ela tem um percurso. E quando eu corri Tóquio, eu corri o percurso da maratona agora. Que vai ser mesmo. Vai ser, foi a corrida teste da maratona.
É uma prova que ficou muito difícil, porque ela tem muita subida, o final dela já é com bastante subida, e ela é muito vai e volta, assim, vai e volta, vai e volta. Então, você vai numa ponta e volta, vai na outra ponta e volta. Então não teremos recorde esse ano, então, né? Eu acho que não. Eu acho que não também. Sei. Eu Até acho que não nisso, pelo percurso. Nós estaremos analisando a maratona, né? A gente vai. Maratona A gente vai estar acompanhando ela lá e provavelmente estaremos compartilhando com o pessoal que nos acompanha aí, tanto do Universo Corredor, quanto também com o pessoal que acompanha lá no programa Corre Inteligente e na Pro Elite, tá bem? Isso aí. Alguma outra questão, pessoal? Não, a Sarah tava falando, né, que ela já cumpriu o objetivo das Six Majors. E aí ela, lá no comecinho, disse que queria correr uma ultramaratona também, né? E aí a minha pergunta vai ser, se já tem alguma prova em mente? Alguma prova específica para fazer essa ultra? Tem algumas em mente? Qual que são esses planos? Tava tudo planejado, né? A gente correria a maratona de Moscou para fazer o índice, para correr a Two Oceans esse ano, lá na África do Sul, né? Só que a pandemia acabou com todos os planos e eu tive uma intercorrência, porque em setembro do ano passado eu quebrei o pé. Eu virei o pé no parque, tive ruptura de 2 ligamentos e quebrei o talos. Então eu estou em recuperação. Desde que eu quebrei o pé, eu tenho nadado. Agora eu estou voltando para a corrida. Então tudo aquilo que eu fiz lá em 2009, 2008, de caminhada, trotinho, está começando tudo de novo agora, né? E aí, vamos ver se até o ano que vem eu já consigo estar pelo menos na meia maratona, para daqui uns 2 ou 3 anos estar completando o sonho da ultra. Ótimo. Mas é um recomeço aí. E aí as pessoas têm que entender também que não é porque eu fui uma maratonista, porque eu completei 7 maratonas, porque eu corri Berlim 2 vezes, né? 2019 eu corri Berlim de novo. Não é porque eu corri 7 maratonas que amanhã eu vou sair na rua e vou correr uma maratona. A vida da gente tá cheia de altos e baixos também. Exato. E a gente saber enfrentar isso, né? O dia que eu quebrei o pé, que eu cheguei no hospital, eu só perguntei para o médico se era cirúrgico ou não cirúrgico, porque eu desejava que não fosse cirúrgico. E ele falou assim, mas para um maratonista, não correr, falar que vai parar de correr já é um pesadelo. Eu falei, eu vou para a piscina, né? E hoje eu jogo a minha energia na piscina. Já voltei a pedalar, né? Então faço bike e tô nos trotinhos, né? Mas porque eu não perdi o meu cardio, não perdi minha massa muscular, continuei fazendo a atividade física que era possível na recuperação, porque eu tinha uma botinha de imobilização que eu colocava na piscina, então eu já tenho o hábito da triatleta, né? Que o triatleta não bate pé na natação, só nada com o braço. E mais a imobilização do pé, isso me deixou fazer atividade física e eu brinco com as meninas, eu falo, é bom vocês treinarem, porque eu posso não estar correndo, mas o pulmão tá um vulcão. Já é meio caminho andado, né? Que joia. É isso aí. Não, mas isso é legal, sabe? Porque a gente já falou em outros episódios também aqui que muitas vezes as pessoas elas focam no problema, né? Tipo, tu fica pensando no problema. É um problema, obviamente, a fratura, né? Tu teve uma fratura, não queria isso, é um problema. Mas se tu ficar pensando só no problema, tu ia estar agora, sei lá, sedentária, estar parada, ia estar pensando, isso foi um problema, isso foi um problema. Mas não, tu foi lá e focou na solução, né? Tipo, como que eu vou solucionar esse meu problema? Ponto. Né? Tu já nos mostrou que buscou alternativa na natação e solucionou. Pronto, é isso. Eu falo que o copo está sempre meio cheio, meio vazio. Agora, você vai focar onde, né? Tem meio cheio, tem meio vazio. Aí vai ser onde você vai colocar suas energias. E copo que transborda também é problema, né? Exato. Cuidado. E a gente não combinou isso, hein? Que todo mundo já me escutou falar muito desses copos que transbordam. Mas eu gostei desse relato porque, assim, é muito comum as pessoas, elas, pós-lesão, quando tá voltando de uma lesão, elas quererem manter aquele volume, aquela intensidade do que eles tinham.
Porque é até certo normal e é compreensível, levando em consideração que a tua mente ainda está acostumada àqueles exercícios. A tua mente, ela quer voltar àquilo porque aquilo satisfazia, porque a mente se acostuma com uma maior capacidade de fazer aquele volume e tudo mais. Mas a gente tem que entender que o nosso corpo, ele não age da mesma maneira do que a nossa mente manda. Então, quando tu se lesiona, é normal que tu volte bastante atrás, ainda mais depois de uma fratura, que fica um tempo parado, né, mobilizado, né, e teve mais outras repercussões ligamentares. Mas se a gente for começar a pensar em retorno aos treinos, é muito natural que a gente volte 50%, 60% do que aquilo que a gente estava fazendo. Então, não é só um trabalho do corpo. A mente tem que voltar a se acostumar a reduzir, desacelerar, sabe? Para que isso se torne saudável, porque depois começa a vir frustração, as pessoas querem forçar de novo, e aí pode vir a acontecer outras lesões associadas porque a pessoa não respeitou esse tempo do corpo, né? E deu só ouvido à cabeça. E, Fabrício, as pessoas elas se esquecem que nós não somos atletas profissionais, né? Nós somos atletas amadores. O esporte, ele é o momento do prazer. Então, por exemplo, essa semana na terça-feira eu fui treinar e eu treinei super legal. Eu fiz 5 quilômetros intervalado lá, 3-2, 3-2, 3-2, super legal. 3-2, correndo 3, trotando 3 minutos, andando 2 minutos. Só que quando eu cheguei no trabalho, toda vez que eu ia descer a escada, eu tinha dor e eu comecei a mancar, né? Eu tô há 10 meses na minha fratura. Eu comecei a mancar e aí, na quinta-feira, aí na quarta eu nadei, na quinta, quando eu acordei para ir para o treino, eu fui fazer o exercício de alongamento. Quando eu fui fazer o exercício de alongamento, antes de levantar, eu já senti dor no pé. E eu falei, não vou correr hoje. Eu tinha fisioterapia em seguida, aí só fui para fisioterapia. Cheguei na fisioterapia, aí o meu fisioterapeuta falou assim, você fez certo. Eu falei, olha, eu não estou com pressa. Eu quero voltar a correr. Então, se eu quero voltar a correr, não adianta eu pegar um dia que eu estou com dor, que eu ainda não sei o tamanho da minha dor, porque a fratura de talos ela é uma fratura chata. Eu sei que eu vou demorar para recuperar. Bem, e eu tô fugindo da cirurgia, eu também tomei opção, eu não quero operar, claro. Né? Eu quero tentar recuperar sem a cirurgia. Então, vamos com o tempo, deixa eu escutar o meu corpo, né? O atleta, ele aprende a escutar o corpo. Então, quando você escutar seu corpo, respeite o que o seu corpo está te dizendo, porque isso vai te ajudar a ter um desempenho melhor lá na frente. Foi isso que eu fiz com a minha fratura por estresse, quando eu mudei para bike, quando eu quis ter um esforço maior na corrida, de novo o meu fisioterapeuta me puxou e falou, Sara, se você continuar correndo assim, não vai dar certo. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, compra uma bicicleta, alterna, você quer treinar tanto? Corre um pouco, pedala um pouco, porque vai fazer bem para tudo. Tira o impacto, você vai mexer com outra musculatura e você vai ter o mesmo prazer. Eu acabei descobrindo um outro esporte, acabei descobrindo o triatlon, né? E isso é muito importante. E outra coisa que eu falo também, até fiz um post outro dia, as pessoas falam assim, Sara, você corre 28 quilômetros, você corre 42 quilômetros. Eu falo, não, gente, eu corro 6 vezes 7. A minha cabeça é assim, eu corro 6 vezes 7 quilômetros. Aí eu completo 42. Se eu tenho um treino de 28, eu corro 4 vezes 7. Né? E agora, a minha meta é correr 7. Eu só quero correr 7. O dia que eu correr 7, eu vou ser uma pessoa feliz. Aí, depois que eu correr 7, eu vou tentar correr 2 vezes 7, 3 vezes 7, 4 vezes 7, e eu vou voltar para a minha performance de correr 6 vezes 7. Né? Então, saber fracionar os seus objetivos é muito importante. Sabe, e olha que legal. Acho que uma das coisas que, me corrija se eu estiver errado, tu teve que trabalhar ao longo dessa recuperação, esses 10 meses, como comentou, a paciência, né? Paciência. Resiliência. E resiliência. Então, tipo, tu teve que desenvolver, quem sabe uma pessoa que já tinha, mas tu teve que desenvolver isso, porque a vontade de, quem sabe, fazer aquele treino de quinta-feira que tu não pôde, ele até ficou, mas tu teve que saber que tem que ter paciência, resiliência nesse momento para a gente chegar lá na frente, né? E, Felipe, muito aceitação também, né? Porque com certeza. Quem não ganhou peso na pandemia? Né?
Eu, com 53 anos, minha idade, já aí no auge da menopausa, uma série de coisas, aí eu falo assim, poxa, mas eu tô engordando, as minhas roupas não servem mais, meu guarda-roupa, não sei o que lá, e eu quero voltar a correr para poder voltar ao meu corpo. Porque se eu voltar a correr, se eu correr 7 quilômetros 3 vezes por semana, eu não preciso fazer dieta, eu vou manter meu corpo super na boa. Mas eu tenho que aceitar que não é o momento. E também não adianta eu ficar me punindo com dietas malucas, porque eu vou te falar que eu passei por essa fase agora na pandemia, de ficar me punindo com dietas malucas para ficar infeliz, para ficar insatisfeita, para ficar fraca, para não ter resistência, para atacar a minha massa muscular, ao invés de estar atacando a massa gorda, entendeu? Fazendo um monte de loucura que não vai dar o resultado, só vai prejudicar minha recuperação. Então, isso também é importante, colocar o pé no chão e falar, eu não vivo disso, eu não sou atleta profissional, eu posso me dar esse tempo e buscar ser feliz. Com certeza, Então, com certeza. Perfeito. Pegue o exemplo da Sara, você que está em casa, que às vezes você tem que uma semaninha, que tem que dar uma descansada, que o volume diminui, que quer acelerar, que tem que ficar 1, 2 semaninhas, às vezes com o treino um pouquinho mais leve, porque sentiu uma dorzinha. Respeite essas 2 semaninhas. A Sara acabou de falar que ela tá 10 meses querendo voltar e tu com 2 semaninhas já tá ficando louco ou não segue a planilha. Então, descansa, se é para descansar, descansa, trabalha a mente, que daí depois tu pode voltar com mais qualidade. Excelente, Sara, excelente colocação. Descanso é treino, né? Exato. E se você quer ser um atleta de volume, você tem que olhar lá para a planilha e falar que aquele dia é dia de descansar, né? E não é só descansar do treino, né? Por exemplo, eu agora na pandemia, eu alucinei com esse negócio de vida online, de poder participar de tudo, fazer reunião com tudo, de todos os eventos, mais o trabalho. E chega uma hora que você fala assim, peraí. Então, eu defini que, por exemplo, que sábado eu não tenho despertador, né? Tem um mês que eu tirei o despertador do sábado. Então, assim, não interessa, todo mundo no sábado vai treinar, né? O sábado é meu dia de descanso, porque como domingo eu nado, eu acordo cedo para nadar, então sábado é o dia que eu não tenho despertador. Se der para treinar, eu vou treinar. Se não der para treinar, é o dia que o meu corpo vai se recuperar, que eu vou ter um sono maior, que eu vou ter mais horas de sono, porque isso também é treino. Isso também é você ter o seu equilíbrio emocional e você tá medindo e reduzindo o estresse. Perfeito. Sara, agora assim, ó, a gente está indo para a reta final já do nosso bate-papo. Eu, particularmente, ficaria mais algumas horas a gente conversando aqui, porque, olha, eu gosto, eu sempre digo aqui, eu sempre tenho algumas anotações, tá? Então, eu digo que todo podcast eu aprendo alguma coisa, então eu vou anotando, eu vou escrevendo aqui para a gente, porque acho que é uma construção, né? Eu gosto desse bate-papo com as pessoas, porque a gente sempre tem algo a aprender, né? A gente sempre tem algo a aprender com outra pessoa. Mas eu quero, antes da gente finalizar, eu quero que a Sara fale um pouquinho assim do livro dela, né? Sobre o livro da Sara, sobre o que tem de importante lá dentro, o que as pessoas podem esperar dele. E um detalhe, para quem está aqui no nosso podcast, quem está escutando aqui, depois a Sara resolveu sortear um livro dela, que ela vai ser sorteado lá na nossa página da ProElite Assessoria, tá? Vocês estão vendo no YouTube, estão vendo então. Para quem está acompanhando o podcast até agora, gente, se você estiver acompanhando, você vai saber que você vai precisar marcar 2 amigos e seguir a Sara e também a ProElite lá também no Instagram, tá? Então vai ser numa thumbzinha onde vai estar lá a foto da Sara e desse episódio. Então, para quem está acompanhando o episódio até agora, sabe, para participar, basta você marcar 2 amigos e também seguir a Sara e a ProElite. O Fabrício vai deixar depois na descrição desse episódio como faz para participar, tá bem? Isso aí. Sara, fica à vontade. Bom, eu escrevi o livro porque quando eu voltei da Maratona de Londres e eu mostrei a minha medalha do Six Majors para um colega no trabalho, ele falou assim, Sara, agora você já pode palestrar. Eu falei, como assim palestrar? Ele falou, quanta história você tem para contar para as pessoas, né? E o livro é uma história de superação, né?
é como, através da corrida, eu fui revivendo as dores da minha vida, tudo aquilo que me machucou, e fui resolvendo, eu fui me resgatando, eu fui me cuidando através da corrida. Então, ele não é um guia turístico, ele não é um manual de treino de maratona, porque, afinal de contas, vocês são os especialistas nisso. É só a história de uma pessoa normal que conta como foi para ela viver os treinos e as maratonas. Eu começo contando como eu comecei na corrida, eu passo por todas as maratonas e depois eu resgato as experiências que eu tirei de cada uma dessas provas, né? É um romance, né? Uma história de amor, porque no caminho eu encontro meu marido. Uhum. Trombando com ele, literalmente. Atropelando, não por né? gosto, né? Vamos deixar claro aqui para todo mundo que não foi por gosto. Não foi por gosto, foi sem querer, mas fazer o quê, né? Deu certo, né? E é isso. Então, é um livro que tá aí, ele tá sempre entre os mais vendidos da Amazon lá. Não sou escritora, né? Sou uma iniciante como escritora, mas as pessoas têm gostado bastante. Legal. Que legal, que legal. E não é só para corredor, não, tá? Muitas pessoas que não correm falaram assim, nossa, terminei exausta. Que legal, que legal. Eu vou querer um exemplar desse assinado, autografado. Já tô. Já vamos garantindo aqui, né? Já vamos... Exato. Com certeza. Que legal, Sara. Eu fiquei bem feliz pelo nosso bate-papo. Tenho certeza que quem está acompanhando também vai agregar. Tenho certeza que alguma coisa vai agregar. E assim, se quer realmente aprofundar um pouquinho mais, aconselho a comprar o livro. Pega o livro da Sara. Ou então participa lá do nosso sorteio. Se não ganhar o sorteio, aí sim, aí já compra da Sara. O pessoal que é Amazon Prime, ele tá no e-book, ele faz parte do pacote do Amazon Prime. Aí, ó. Legal. Aí, ó. Ah, tu é Amazon Prime, né, Fabrício? Eu também. É É que eu gosto O Nestor é físico. Mas já não precisa esperar o livro chegar, né? Já pode começar já dá pra hoje, ler. né? Ler online e depois reler no físico. Exatamente. Já fiz algumas vezes isso também. Sara, não está no nosso script ali, né, que eu mando, mas nós temos umas perguntas finais que o Nestor faz para ti, tá? O Nestor assim, ó, é o surpresinha do podcast, tá? Ai, meu Vamos Deus. lá. Não, mas são perguntas, é jogo rápido. Eu quero que quando eu fizer ela, tu responda a primeira coisa que vier na tua cabeça. Uhum. O que é a corrida para ti? Resgate. Tu prefere correr em pista ou correr na rua? Na rua. Qual é a melhor refeição pós-prova? A melhor refeição próxima, uma bela macarronada, né? É isso Ou uma aí. feijoada. Ou uma Sinceridade. feijoada. Prefere correr mais longe ou mais rápido? Cara, Mais longe. Eu já sabia, mas é que como tá nas perguntas padrão, eu tenho que fazer, né? Correr no asfalto ou correr em estrada de chão? Asfalto. Qual o teu horário preferido para treinar? Manhã cedo. Eu gosto de ver o dia nascer correndo. Tá. Qual a tua distância preferida para correr? Longe. Quanto mais, melhor. E para finalizar, se tu tivesse que fazer um único treino, embora eu acho que eu já saiba a resposta dessa também, se tivesse que fazer um único treino, qual treino seria? Treino que tu mais gosta de Correr fazer? pela cidade. Um longão pela cidade, assim. Foi que eu É, pensei, né? Seria também. Eu gosto muito de turistar correndo, né? Então, quando eu vou... A corrida é um esporte muito simples, né? Se você tiver um tênis, né? Quando eu viajo, eu levo muita camiseta de prova velha e eu vou deixando pelo caminho para não ficar pesando na mala. Então, você vê a cidade de um jeito quando você está de carro, de um jeito quando você está a pé, e de um outro jeito totalmente diferente quando você está correndo, né? Então, eu tenho uma experiência muito legal de correr em New Orleans, nas ruas, quando ela tá amanhecendo, depois daquela balada toda, da turma da cerveja e tal. E uma lembrança gostosa é de estar passando naquelas ruas e aquele cheiro da cerveja no chão subindo de manhã cedo, assim, um caminhão jogando água, entendeu?
Então, você conhece uma cidade, você tem um ponto de vista de um lugar totalmente diferente. Já corri na Grécia, já corri na Turquia, já corri no Japão, tudo é lugar que eu já fui, o tênis, a camiseta e uma corridinha de 5, 6 quilômetros antes de começar o dia. E realmente, tu conhece coisas que se você não pratica a corrida, você não sabe o que você aprende da cidade quando você está. Qualquer lugar, qualquer lugar. Uma vez na Grécia, eu estava numa cidadezinha que eu nem me lembro o nome, mas eu saí de manhã para correr e na Grécia tem muito cachorro na rua. Né? E um cachorro foi do meu lado. Eu fiz meu treino com um cachorrinho. Que legal, que legal. Até os amigos, os animais, me seguem. Isso eu ia fazer uma pergunta para ti, surgiu aqui. Fora as majors, teve alguma corrida que tu fez em outra cidade ou uma prova assim que te marcou muito por algum motivo, seja lá qual for, que tu lembre agora assim, sem ser as majors? Tem provas muito gostosas, né? Volta à Ilha, em Florianópolis, é muito legal. Pela gincana, pela brincadeira, né? Da turma, o trabalho em equipe. Aqui em São Paulo, a gente tem também Bertioga Maresias, que é muito legal quando você faz em equipe, que é aquela brincadeira de gincana. Eu gosto muito da Volta da Pampulha. Acho uma prova muito gostosa, muito legal, principalmente depois que eles colocaram a largada mais cedo, ela ficou mais gostosa ainda. Né? Então, tem muita prova legal. No Brasil, tem muita coisa legal para você fazer. Muito assim. A prova da Garoto, lá em Vitória também, que você sai de Vitória, chega em Vila Velha. É uma prova dura, né, de atravessar a ponte e tudo mais, mas é uma prova também divertida. Eu gosto de meias maratonas. Meia maratona é aquela prova que você vai, né? Você pode beber uma meia garrafa de vinho na véspera da prova, fazer a meia e se sair, dá tudo certo, né? Não tem problema. Buenos Aires é uma prova muito boa. A meia de Santiago também é uma prova muito boa, muito gostosa, né? Apesar de ser difícil, porque ela tem muita subida no começo, né? Mas eu gosto de correr. Então, legal. Aqui em casa a gente só marca férias conforme o calendário de maratonas. Então a gente abre e fala assim, onde tem uma maratona? Vamos lá. Agora eu já entendo o porquê disso. Agora eu já entendo porque que esse calendário é formado assim, né? Compartilham do mesmo esporte. Então, exatamente. Perfeito. É muito mais fácil. Sara, olha, a gente vai fechando mais um episódio aqui, mas eu antes quero que deixe suas redes sociais, né, para o pessoal, para quem estiver acompanhando, poder seguir a Sara lá, né? Não sei se tu usa Instagram, acabei de te achar aqui no Twitter também, então se quiser deixar aí as redes sociais que tu usa, então, fica à vontade. Eu tô em todas, né, Instagram, Facebook, no Twitter, no LinkedIn. E essa semana eu até abri uma conta no TikTok. Não fiz nada ainda, mas até abri uma conta no TikTok. E vocês me acham em todas, Sara Veloso com 2 L's. @Sara Veloso com 2 L's, exatamente. Sara, então, olha, muito obrigado, realmente. Fico feliz demais pelo nosso bate-papo. Tá muito legal, não dá vontade de parar de a gente ficar conversando aqui. E assim... Gente, eu espero que vocês gostem, espero que esse episódio de alguma forma tenha contribuído com a corrida de vocês, com a vida de vocês. Eu tenho certeza que alguma coisa você vai contribuir aí para o dia a dia. E se você sabe que aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga está precisando, compartilha com eles, manda para eles esse episódio aí. Tenho certeza que vai ajudar também. Tá bem? Nas redes sociais, nos acompanhe lá também no @ProElite Assessoria Esportiva. @ProElite Assessoria apenas, e também o @Programa Corrida Inteligente, tá bem? A gente vai fechando por aqui. Um forte abraço a todos e até mais. Valeu! Até mais, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Tchau. Aí, agora fechou. Fechou? Muito obrigado, Sara. Foi top, foi top.